No livro de Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, tem um texto bastante conhecido que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque normalmente a gente olha alguns versículos e a gente não se atenta ao que realmente o versículo está tentando dizer. E um dos grandes problemas é que a gente não tenta entender o que ele está falando e também não analisa principalmente o contexto onde ele está inserido. Presta bem atenção que no versículo anterior, para aqueles que não entendem o que significa esse humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, analise o versículo anterior comigo. Diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Presta bem atenção, no versículo anterior ele também fala de humildade atrelada a um ponto de sujeição. No caso aqui de sujeição aos anciãos ou às autoridades em si, ou mesmo sujeição uns aos outros, como se nós colocássemos a vontade do próximo acima da nossa própria vontade, por exemplo. Então, isso é um sinal de humilhação, é quando eu quero o bem do meu próximo, ainda que para o bem do meu próximo eu venha perder alguma coisa. Você entende? Isso é o contexto que ele está falando de humilhação. E aí ele vai continuar falando assim, porque Deus resiste aos soberbos, e aqui está uma promessa no Novo Testamento. Ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E graça aqui não significa simplesmente um perdão, porque normalmente nós olhamos para a graça apenas como aquela questão do famoso favor merecido, ou perdão de pecados, ou coisa do tipo. Mas quando Deus fala de graça, ele fala de poder, de condição, de alcançar alguma coisa. Então ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, ou ele capacita, ou ele dá poder aos humildes, porque a graça, na prática em si, filosoficamente falando, como a maioria das vezes nós tratamos ela é simplesmente, simplesmente o perdão dos pecados. Mas quando você vai analisar o contexto da qual a graça é aplicada em relação à salvação em todo o evangelho, em todos os evangelhos, você percebe que a graça ali é uma capacitação de Deus para que nós alcancemos pela graça dele, pela misericórdia dele, a salvação. Então graça é um poder dado por Deus que nos vai capacitar a chegar a lugares ou a principalmente chegar à salvação que nós pelas nossas próprias forças não alcançaríamos. Então a graça é o que vai nos proporcionar isso. E aí a promessa dele é que ele daria graça aos humildes. E olha o que ele diz no seguinte então: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E aqui que eu gostaria de que você prestasse bem atenção. Porque quando ele diz humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, o primeiro detalhe que ele fala é a humilhação, o segundo é a mão de Deus. O que isso, atrelado ao versículo anterior, nós podemos entender? É claramente o Senhor falando, é claramente o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, falando assim: olha, esteja sujeito aos planos do Senhor, esteja sujeito às vontades do Senhor. E aqui está algo que talvez a maioria das pessoas não esteja entendendo. Prestem bem atenção: quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, e talvez seja o seu caso, você está vivendo da forma como você quer, você vive o evangelho da maneira como você quer, você vive a sua fé cristã do jeito que você acha que tem que viver. Você toma as decisões da sua vida que você acha que vai ser a melhor para você, não se importando nem com os outros, nem até mesmo com o que a própria palavra vai dizer. As decisões que você toma na sua vida normalmente são movidas por aquilo que você acha que é melhor, e ponto final. Você não está preocupado em buscar o direcionamento de Deus para nenhuma decisão que você vai tomar e para nada do que você vai fazer. Eu te dou uma palavra com relação a isso. Isso se chama soberba. É quando você acha que sabe tudo o que você está fazendo e tem um controle total da sua vida. Aí olha que o apóstolo está falando: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhação significa estar sujeito à vontade do Senhor. O que Deus quer da minha vida? Quais são os frutos que Ele quer que eu apresente? Em que Deus quer usar a minha vida e toda a minha vida? O meu falar, o meu andar, o meu agir, tudo aquilo que eu sou. No que Deus quer usar? O que eu posso fazer para estar debaixo da vontade do Senhor? As decisões que eu vou tomar, eu vou simplesmente tomar pela minha própria vontade, ou eu vou dizer para o Senhor: Senhor, me mostra qual é o caminho. Levanta pessoas para me dar palavras de Ti, levanta os pregadores na igreja, que seja, levanta pessoas ao meu redor para que eu possa entender as coisas. Faça com que as suas ou as minhas decisões sejam conforme a sua vontade, Senhor, conforme o seu querer. Isso é estar sujeito à autoridade de Deus e humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Humilhação significa estar sujeito a alguém ou à vontade de alguém.
Leia o versículo anterior e você compreende isso perfeitamente. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã, com as decisões que você tem tomado e com a vida que você tem levado. Talvez você está dentro da casa do Senhor servindo a Ele e não percebe que a sua vida é simplesmente uma vida soberba. E a palavra é muito clara: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, Ele dá graça aos humildes. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeite a sua vida ao Senhor, humilhe-se debaixo da potente mão dele, porque Ele tem graça para a sua vida. Deus te abençoe.